Está começando Store Talks, o lugar onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia e eu adoraria pagar um boleto gordo de imposto de renda. Quer saber mais? Fica até o final. Eu sou o Cleito Quintino e eu preciso declarar esse boleto gordo aí. Hoje, a pedidos dos nossos seguidores, né? Abrimos umas caixinhas de perguntas aí. Queríamos saber sobre as dúvidas de vocês sobre imposto de renda. Já fizemos um episódio há algum tempo e algumas dúvidas surgiram. Então decidimos fazer isso e estamos aqui com algumas perguntas a serem respondidas pelo nosso especialista contador Cleiton Quintino. Sempre divertido falar Imposto de renda chegando, né? Daqui a pouquinho deve abrir aí a temporada de caça ao leão. Temporada de caça do leão. Seria melhor, caça do leão, né? Mas assim, o problema da temporada de caça é a última semana, esse começo é tranquilo. Então aqui o brasileiro, para variar, deixa tudo para a última hora, né? A última semana é tensa. Eu tenho alguns clientes que já começaram a me mandar a documentação, mas minoria. Mas ainda não está aberta a temporada. Não. O programa vai abrir agora no começo de março, se não me engano, né? O programa normalmente era liberado dia 1º de março. Esse ano mudou para dia 15 de março. Ah, tá. Só que em contrapartida eles postergaram para 31 de maio o prazo de entrega. Então antes era até 30 de abril. Eles perceberam que eles faziam uma coisa que não tinha lógica. A empresa tinha que declarar o que ela pagava para os funcionários até 28 de fevereiro. Aí eles liberavam o programa dia 1º de março. Não dava tempo de processar as declarações. Porque agora eles têm a pré-preenchida, né? A pré-preenchida pega a informação da empresa e preenche o seu imposto de renda. Você fala, entregou dia 28 de fevereiro, dia 1, dia 2, dia 3, ficava um monte de gente acessando e não tinha informação lá ainda. Imagina, o volume de gente que começa a entrar desesperado. Então deu esse espaço aí eles fizeram uma coisa mais lógica, 15 dias, processa tudo que as empresas entregaram, agora libera para o contribuinte, pessoa física, consultar a informação. E é importante o empreendedor, né, ou o aspirante a empreendedor, entender um pouquinho essa questão do imposto de renda, porque existem muitas variáveis que impactam diretamente, né, esse tipo de pessoa, o empresário em si, né? E a grande parte das perguntas que nós temos, né, como o nosso público é esse, vieram nesse sentido, né? Então vou começar aqui com a primeira, né? A pessoa colocou aqui: sou sócio de uma empresa, preciso declarar imposto de renda do lucro? Depende. E vocês vão ver que essa palavra vai se repetir muito essa noite. Tudo tem muita variável, né? Sim, porque assim, o pessoal tem uma imagem que eu recebo o lucro da empresa, eu sou obrigado. Tem que pegar sempre a regrinha básica lá. Você é obrigado a declarar rendimentos tributáveis a partir de R$28 mil. 28.500 nos quebrados. Isso como prolabore. Como prolabore. E normalmente o pessoal coloca um prolabore reduzido. Abaixo. O lucro ele é isento. Tem uma lei que isenta o lucro das empresas. Pelo menos por enquanto, né? A lei existe, eles estão negociando para tirar isso. A lei é a isenção. Agora eles começaram a tentar pegar os empresários. O último governo tentou, começou a conversa, houve um desgaste, ele já fechou. Mas, teoricamente, é uma proposta que está inerente ao perfil dele. Eles pensam em tributar, mas hoje é isento até 40 mil por ano. Isento a declaração. O isento de entrega de tributo e isenção de tributo é livre, desde que seja vamos supor, sobre o lucro, né? Divisão de lucros. Vamos supor, você tem lá uma empresa que apurou o lucro, 200 mil no ano. Você não paga R$1 de imposto de renda na pessoa física. E tem lógica, afinal de contas, a empresa já pagou no faturamento. E aí a pessoa está obrigada a declarar imposto de renda porque ela teve lucros isento acima de 40 mil. Mas ela não vai pagar imposto, ela só vai declarar para receber. Ela é obrigada a declarar, mas não tem que pagar o imposto. Mas aí vem a pegadinha. A maioria das empresas, a maioria dos empresários, eles não têm a contabilidade em ordem. E aí vem o pormenor da lei. O lucro ele é isento de imposto de renda. Ponto. Desde que o lucro seja comprovado através de contabilidade. Sim. Então o empresário normalmente pode ter esse lucro, mas ele não tem a contabilidade regular, porque o governo não obriga empresas do Simples Nacional, por exemplo, a ter contabilidade. Porque o tributo do governo na empresa do Simples é sobre o faturamento. Então ele não obriga a ter contabilidade. Isso falando Receita Federal e Imposto de Renda. Mas ele coloca lá na lei do Imposto de Renda a pegadinha. Ele fala assim, mas se você tem um lucro superior à presunção de lucro que nós estipulamos, você tem que pagar imposto de renda, se você não tem a contabilidade. O que seria essa presunção que eles têm?
No Brasil, a gente tem três tipos de... O empresário ele tem basicamente três tipos de forma de tributar o faturamento dele. O Simples Nacional é sobre faturamento. Faturei 6 mil, percentual ali vai escalando sobre o faturamento. Tem um lucro presumido, e presume que a empresa teve lucro e calcula o imposto de renda e a CSLL. E tem o lucro real que apura através da contabilidade. Detalhado, se deu prejuízo não paga imposto. No presumido, ele aplica umas presunções. Então, a empresa que comercializa produto, 8% do faturamento é lucro. Aí ela não precisa nem ter a contabilidade ali, pode ser o livro caixa que eles fazem. Mas isso é o que eles colocam Eles presumem. Tá. O próprio nome diz. Mas a empresa pode ter mais ou menos Mais que ou isso. menos. Qual que é a vantagem do lucro presumido? Vamos para uma empresa de comércio. Ela tem uma margem de lucro líquido lá, última linha da DRE ali, na apuração da empresa, que dá mais que 8% em relação ao faturamento dela. É melhor ficar no presumido, porque eu pago imposto de renda como se eu tivesse só 8% de lucro. Isso no comércio. Isso no comércio. Serviço, presume-se que um faturamento bruto do serviço, 32% é lucro. Por quê? Porque serviço, em tese, você tem menos custo, menos despesas. E aí tem lá, serviço de transporte é 16%, tem algumas variações. Qual que é a sacada? Ele usa essa mesma regra do lucro presumido para a empresa do Simples Nacional. Então, por exemplo, a empresa do Simples, muitos empresários, eles acham que não precisam, não vou pagar a contabilidade porque o governo me obriga, eu li isso aí, eu digitei no Google lá, eu não sou obrigado a ter contador. Não sou obrigado a pagar a contabilidade. De fato, para o governo você não é. Ele não vai te fiscalizar. Só que ele tem um faturamento lá, vou jogar aqui um valor hipotético, 100 mil reais no ano o cara tem de faturamento. Desses 100 mil reais, isento, ele só pode distribuir 8 mil reais. O cara que fatura 100 mil, ele fatura 100 mil para ganhar só 8 mil no ano, é irracional. Aí o cara faz lá, faturou 100 mil reais, aí tem a declaração do Simples Nacional. Quanto que a tua empresa faturou? 100 mil reais. Paguei o imposto bonitinho aqui, paguei o imposto do comércio que dá 4% disso. Paguei aqui 4 mil reais de imposto no ano. Mas aí fiz as coisas e eu distribuí ao longo do ano ali naquela picadeira, 30 mil reais. Eu vou lá no imposto de renda, declaro lá, lucro isento, 30 mil reais. A Receita cruza, autua e fala, me dá a contabilidade. Não tem. Então você não pode ter 30 mil isento, 8 mil é isento. A diferença você vai pagar imposto de renda para mim. Aí a tabela progressiva é como se fosse normal. Mas se dentro da contabilidade ele comprovar, beleza. Então o problema nesse caso é que a empresa não tem uma contabilidade para comprovar aquilo que ele está fazendo. Isso, e outra coisa assim... Tá vendo como sai caro não ter um contador às vezes? Isso. E aí o problema é que assim, isso é a regra do jogo. Só que jogo sem juiz não adianta ter regra. Então quando eu chego pro meu cliente e falo isso, ele fala, mas faz 10 anos que eu tenho empresa, nunca fui autuado por isso. De fato, a Receita Federal, ela trabalha com tartaruga, ela não autua todo mundo. Então tem muita gente que vem fazendo isso, que prega isso, que não precisa, que tá tudo bem, manda o lucro lá e tudo certo, não paga imposto, só que tá fora da regra. E a Receita tem sempre bom lembrar, 5 anos para te fiscalizar. E aí ela te pega. 5 anos retroativo, né? Então esse ano você fez alguma coisa errada há 5 anos atrás, você tá sujeito a ser pego por conta disso. Assim como você tem 5 anos para regularizar. Então, se você, eu acho que eu fiz errado, quero arrumar agora, dá tempo. Paga uma multinha menor do que ser autuado. Tem esses pormenores. Então, assim, essa é a regra básica de declarar o imposto de renda por um empresário. Tem que ficar atento a essas regrinhas do jogo. O cara que tem um prolabore alto vai aplicar a regra de prolabore tributado aí em cima do prolabore mesmo, né? Aí é normal. Mas no geral, o pessoal... Mas a distribuição de lucro, então, fica ligado nessa pegadinha, entre aspas, está ali nas regras da Receita Federal. Sim, mas... tá lá, tá claro. Aqui. Se você tem uma empresa e não tem um contador e está distribuindo lucro à torto e direito, fica ligado que pode ser um empecilho. Principalmente o pessoal do mundo digital. O mundo digital escala muito, né? Aí o cara abre uma empresa e já cresce muito rápido, faturamento alto. Aí vai abrir... Eu entendo que o cara olha e fala, vou segurar esse custo aqui agora, e dá certo, ele esquece. Então, óbvio que tem a pessoa que faz de má vontade, mas muitas vezes entra no parafuso do dia a dia e esquece. Aí depois fica mais caro o molho que o peixe. Legal. Vamos para uma próxima. Pergunta 2. Por que não tá aparecendo os... Pergunta 2 já... Então, vamos lá para a pergunta 2. Tem uma empresa, sou obrigado a declarar imposto de renda? Não. Curto e grosso. Curto e grosso. Não é por ter uma empresa que você é obrigado a declarar imposto de renda. Existem outras variáveis que vão te obrigar. São as outras regras que vão te obrigar. A questão do lucro, prolabore...
Eu tenho uma empresa e eu distribuo um Prolabore no ano, somando o total do ano dá 30 mil reais em Prolabore. Você é obrigado. Eu distribuo 12 mil reais como Prolabore e 30 mil como lucro. Você não é obrigado. Eu não distribuo o Prolabore porque eu sou só um sócio acionista ali e retiro o lucro, eu retiro 41 mil. 40 mil e uns quebradinhos. Aí você é obrigado pelo lucro que você está recebendo. Porque o lucro A partir de 40 mil, você é obrigado a informar, a declarar. Declarar. Não é que você vai pagar você imposto. Você não paga imposto. Tá? Tá? É basicamente então, isso. R$ 39.999,99 você não precisa declarar. Você não precisa nem perder tempo com isso. Entendi. É que quando a gente fala de empresa é complicado, porque o pequeno empresário ok, mas uma empresa que já está há algum tempo no mercado, quanto o cara tira por ano de lucro? Às vezes nada, né? Às vezes muito. Depende estável. muito da empresa. Aí realmente o contador é essencial para poder avaliar isso, né? Ou um consultor, né? Precisar aí, estamos à disposição para analisar essas questões aí. Mas basicamente não é por ter uma empresa que você tem que declarar imposto de renda. Existem outras variáveis que te obrigam. Que dentro e fora da empresa podem te obrigar, né? Eu tenho fazer um caso bem maluco aqui. Tem uma premissa que 300 mil reais de bens você é obrigado a declarar. A partir de 300 mil reais. De bens gerais. Você tem 2 carros de 150 mil, já bateu. Começa a te pegar. Tem uma casa de 200 e um carro de 100, já bateu. Isso. Aí eu tenho nenhum bem, eu vendi tudo e investi numa empresa. Sou obrigado, porque as ações da empresa é considerado um bem. Sim. Aí você... A sua participação na empresa. Isso. Né? Não tive lucro aqui. Investir 300 mil e não tive lucro nenhum, começa a ficar assustador durante o ano. Mas, se acontecer, você não vai ter lucro, vai ter que gastar ainda para declarar imposto de renda. Pergunta 3, acho que vai bem de encontro com isso também. Né? Sou MEI, sou obrigado a declarar imposto de renda? Cara, o MEI é divertido, né? Porque o MEI, ele não... A maioria dos MEIs que eu converso, essa pergunta é muito recorrente. Todo MEI que eu encontro na rua, se eu estiver conversando, o cara falar assim, você é contador? Eu sou MEI. Essa pergunta vem. Ele não tem a chave que o MEI é uma empresa. É um CNPJ, você tem um CNPJ. Você tem um CNPJ, você tem uma empresa. Só a classificação diferente de ser simples, presumido ou lucro real. Exato. Né? Então, assim, o MEI... Que tem muita limitação, inclusive. Né? Sim. Então, vamos pensar em lucro isento. O MEI ele tem um faturamento bruto permitido de 81 mil reais. 40.500 de lucro. Vamos pensar que você tem 50% de lucro. Você já está sendo obrigado pela isenção. Mas aí o MEI vai ter o Prolabore de um salário mínimo, que é a jogadinha ali, e vai ter a diferença como lucro. Aí não vai ser obrigado. Só que o MEI tem um problema, que é comprovar a renda do CPF. Então todo MEI que eu convivo, qual que é a dificuldade dele? Ele tem um MEI lá, tá ali, faturando legal e tal, só que quando ele vai financiar uma casa, comprar um imóvel, comprar um carro, ele não tem como comprovar a renda. Aí a comprovação de renda, alguns bancos, não são todos que aceitam, é a declaração de imposto de renda. Então, mesmo que eu falo para eles, mesmo que você não seja obrigado, declara, porque você tem a renda na pessoa física organizada. Como o MEI não vai prejudicar a questão é muito difícil, o MEI tem um limite, então não vai ter tanto lucro assim, ele vai lá e declara. Mas aplica a mesma regra da presunção. Então é uma equação, aí você tem, quanto você tirou de lucro, quanto você tirou de Prolabore, sobe um pouco Prolabore, reduz o lucro, e ir jogando para ele ter problema. Entendi. Então, fica ligado, né, procura... O fato de ter o MEI, só o MEI não te obriga, mas é as mesmas regras as variáveis que tem dentro do que você está fazendo, né, que vai vão te obrigar impactar ou não. aí. Né? Vamos lá, pergunta 4. Vendi minha casa, tenho que declarar imposto de renda? Depende. É a mesma questão, vender a casa por si só não te obriga. Quais são os pontos aí que fazem com que seja necessário declarar? Agora, se você teve ganho de capital, aí ele te obriga. Qualquer ganho de capital? Isso, ele vai escalando ali e ele vai passar a te obrigar. E assim, o ganho de capital nem sempre vai tributar. Tem esse fator também. Você é obrigado a declarar, não significa tributar. Isso. Fique bem claro que declarar imposto de renda não significa que você é tributado por declarar imposto de renda. Sim. E bem pelo contrário, às vezes você tem a restituição, né? Sim. Em algum caso, se acontecer retenção, é uma outra situação que acontece. Mas normalmente, assim, é que o patrimônio da pessoa normalmente acompanha a realidade dela. Então, normalmente, se ela tem uma casa de um valor muito alto, ela está obrigada por outros motivos, porque ela tem uma renda para manter aquela casa. Mas vamos pensar, a pessoa que tem um imóvel, ela comprou esse imóvel financiado lá e está pagando. O imóvel financiado tem uma situação
que você vai agregando juros mês a mês, ano a ano, no total que você paga. Isso inflaciona o valor da casa no imposto de renda. O valor de aquisição dela fica o valor com os juros. Inclusive, não vou É lembrar. o quanto você pagou por ela efetivamente, né? Que é o total ano, você tem que ir todo ano injetando ali. Então você comprou uma casa por, sei lá, 200 mil, financiou em 30 anos, no final você pagou 500. No final, o que vale é esses 500, que é o que você efetivamente imposto pagou. de renda. Se você vendeu a casa por 300, você Tomou teve prejuízo. um puta de um prejuízo, você perda de capital, na verdade, Isso. né? Que é o que vai acontecer. Que é o que vai acontecer, exato. Porque dificilmente, se você pagasse de juros algo que a valorização do imóvel fosse superior, seria uma maravilha. É que tem a compensação da valorização do imóvel, né? Que às vezes, sei lá, você comprou por 200, que eu falei, né? Vende por 400. Efetivamente você pagou 500, mas você estava num lugar que, puta, foi muito favorecido, aquela região cresceu demais e seu imóvel que você comprou por 200, pagou 500, tá valendo 750. Ok, você fez reforma, se você informou essa reforma também na declaração de imposto de renda para ajuste, aí já são outras questões, né? Aí você vai declarar o ganho de capital em cima dos 700 perante aos 500. Exato. É isso? Exato. Então tem muito detalhezinho, cara. Muito chato. É assim, muito chato. Eu falo pro pessoal, tu vai falar, é uma discussão recorrente nos grupos de contabilidade que os contadores ficam putaços com o pessoal. Ele cobra R$30 para fazer a declaração, tem pessoas que cobram 20, 50, 70, então declarando 200. 100, 200, 500, já vi contador falando, eu cobro 500 e tudo bem. Quem paga, não quer, tem quem pague. Exato, mas é muito nichado, e aí até essa semana eu entrei numa discussão no grupo, eu falei assim, gente, tem contador experiente dando curso de imposto de renda por R$100. Vale a pena você fazer o curso, aprender para fazer para você e ainda ganhar dinheiro fazendo para os outros. Exato. E aí eu entendo que toda essa questão de variação de valor, venda de curso, é tudo parte do mercado. Sim, e é um novo mercado que surgiu aí, sei lá, uns 10 anos. Hoje está muito grande. Então, assim, o pessoal fica bravo, aí vai da pessoa física. Pô, eu tenho tempo. Um cursinho desse me custa R$100. Se eu fizer a minha, já compensou. Eu já não paguei, eu tive um conhecimento sempre é bom. A conversa de boteco, isso é legal. E ainda vende para fazer para os outros. Se eu vender para 3, 4 parentes... E com um detalhe, né, Cleiton? Você não precisa ser contador para declarar imposto de renda para os outros. Não, e essa... vou falar para você. Desde que você sabe o que está fazendo e faça o negócio direito também, para não comprometer ninguém. Então, mas é o que eu falo assim, ó. O cara fez mas você é responsável pelo seu imposto de renda. Se você contratou um terceiro, se ele fez cagada, o problema é seu, não é dele. Esse é um ponto que eu falo pro pessoal. E não tem como você vir cobrar do cara depois, não. O que eu coloco pro pessoal é o seguinte: para aqueles que têm uma experiência maior, que quando você está no ramo de serviço, e eu me surpreendo com empresários de contabilidade criticando o mercado. Cara, vocês já têm uma reserva de mercado, e todo mundo fala, você tem que ter um contador, e ninguém sabe por quê. Um dia eu conto isso por quê. Quebrando o mercado. E aí eles tem uma discussão séria nos grupos, é séria nos grupos, que gera um debate, mas a gente tem uma inércia coletiva que o debate movimenta assim, horas no grupo e não chega em lugar nenhum. É tipo um desabafo, todo mundo sai desabafando ali, grupo com 200 pessoas, imagina, vai crescendo e não sai dali, mas muitos contadores acham que o governo deveria obrigar que a declaração de imposto de renda fosse feita por um contador. Aí eu falo pro pessoal, cara, e o cara que tá no início ali, R$28 mil no ano, pagar 100 conto pra ele é relevante. 150 conto pra ele às vezes os 28 ele gasta 29. Exato. Ele já tá ferrado. 28 mil não é nada, cara. É ridículo. Aí eu peguei e falei pra ele, falei assim, olha, quando eu entro nessa discussão, normalmente eu apanho. Eu falei, gente, não faz sentido isso. Pelo contrário, o governo devia chegar no ponto dele só mandar a guia pro contribuinte e falar, ó, confere aí. Eu calculei aqui, é isso. Se tiver alguma coisa, você teve uma dedução que você não pediu nota? Ah, sim, é. Era pra ser uma coisa bem simples. Até porque o governo tem todas as informações. Exato. Ele cruza isso muito mais fácil do que qualquer contador. Exato. E aí eu falo, e muito legal que a máxima da discussão é, o governo ele te obriga a declarar, ele não te dá as informações, mas se você declara errado, ele te fiscaliza e te multa. Você já tinha informação, por que você já não passou? Você não facilitou meu serviço, Facilita minha vida. O algoritmo do programa faz sozinho. Faria tudo sozinho. Agora já começou aqui no Brasil, mas tipo, os Estados Unidos já chega pronto, outros países também que são mais à frente já vem bem feito, bem completo. No Brasil começou agora, vai vir pré-preenchido, então a pessoa que tem uma renda
registrado, uma conta no banco para receber o salário e tal, esse cara praticamente vai estar com a declaração pronta. Ele já não vai precisar se preocupar tanto com isso. No próprio aplicativo do celular vai fazer assim, cliques, só Então, confirma. a hora que você abrir, eu pegar o meu aplicativo do imposto de renda, ele já vai vir com uma parte das informações preenchidas. Pelo menos a parte da renda, tudo preenchido. Então, tipo, eu tenho uma continha, eu tenho lá uma renda, eu sou empregado, eu tenho uma conta na Caixa e tenho uma conta no Bradesco e na Caixa tem a poupança, né? Então, o básico do básico ali. Aí eu ganhei lá R$100 de juros da poupança, que é isento, eu não pago imposto sobre isso. A Caixa vai informar isso pro governo e já vai vir. E já vai vir o cadastro dele completo, com nome, endereço, enfim, o cadastro básico dele. É isso, acho que quanto a casa é isso. E isso vale para todo bem, tá? Não é só o imóvel. Não é só imóvel. É que, por exemplo, um bem de R$30 mil, abaixo disso você não é obrigado a declarar. Então, tem um carro de R$10 mil. Vendi. Você não é obrigado. Então, se você não pôr, a Receita não vai nem fiscalizar por isso. Eu prefiro pôr nos meus clientes. Eu falo, cara, coloca tudo, porque você não paga mais imposto por isso. E se amanhã brotar R$10 mil na sua conta, você tem um lastro no imposto de renda, que você vai ter lá, um ano você vai ter o carro, no ano seguinte vende o carro, fechar a conta, você tem um laço que a própria Receita vai olhar e vai enxergar, não vai nem te questionar. Não que ela olhe, não que ela seja eficiente nisso, mas... E não é eficiente porque não quer, Não quer. Porque é tudo... Hoje o computador tá tudo ali, se ele quiser, já emite o boleto e manda na sua casa. Hoje tá tudo conectado. Então tá, vamos lá, pergunta 5. Quando devo declarar imposto de renda este ano? Estamos em 2023. Quando? 23. Então a regra mudou. Você vai declarar referente a 22 a partir do dia 15 de março até dia 31 de maio. 15 de março a 31 de maio. Ok, 45 dias. Estendeu um pouco. Não, 45 não. Mais? 30, 75 dias. Normalmente é a última semana. O grande volume fica para a última semana. Fica para a última semana. Aí no último dia o cara vai lá, corre, um tráfego do caramba no sistema da Receita, ele não consegue declarar, pronto, pagou a multa. Eu não culpo muito esse pessoal que faz isso, porque eu já fiz isso. Nos primeiros... Você e 90% da população. Na reta final da faculdade eu comecei a pegar umas declarações. Eu lembro que eu entreguei a minha... Entreguei de poucos clientes que eu consegui no primeiro ano, mas a minha eu entreguei R$23,59. E eu era obrigado, eu já estava obrigado. Eu esqueci da minha. Fez de todo mundo, esqueceu a sua. Eu entreguei a minha em branco, porque essa é uma outra sacadinha. Aí você faz eu faço uma retificadora. Mas eu esqueci completamente. Eu fui fazendo, loucura da faculdade. Aí eu cheguei, entreguei a última, entreguei. Tomei um banho e deitei. Eu acordei assim, tipo, sabe, instalado. Nossa, a minha eu esqueci. Levantei, liguei o computador. Aí acordei, já era tipo 11 e pouco da noite, assim. Aí eu fui lá, preenchi só meu nome, meu CPF, digitei letras qualquer para passar e disparei. Aí depois retifiquei. Quando você entrega assim, eu não sabia disso, tá? Você tem a opção sempre de entregar simplificado e completo. Você tem benefício na completa, se você tem despesa com educação, essas coisas. Eu pagava a faculdade, né? Só que e você tem, dentro desse período de 15 de março a 31 de maio, que é o período da declaração, eu posso retificar dentro dele também. Então eu posso enviar dia 15 de março, não tem um erro, retifico. Até fechar o período. E aí eu posso até trocar a forma. Então eu entreguei simplificada, mas depois eu achei eu esqueci que eu tenho um gasto aqui com convênio. Você vai lá, retifica, muda para completa e você tem uma restituição maior. Legal, né? Isso é positivo. Mas quando você entrega e acaba o prazo, você não pode mais mudar a forma de tributação. E aí eu entreguei como simplificada. Você precisava ter feito completa. E aí quando eu fui retificar, a completa era mais vantagem. Eu perdi uns R$200 de retenção. Faz parte. Até vou dar uma dica aí para quem faz declaração e ganha dinheiro com isso, né? Fazer igual ingresso de evento. Né? Faz lotes. Pô, você que está querendo fazer no começo, você cobra mais barato. Então aqui, ó, primeiro lote. Até tal dia, toda a documentação na minha mão, vou cobrar R$30. Segundo lote é 50. Até o último lá, que é na última semana, bota R$200. Quer fazer? É isso que eu vou cobrar. É isso. Fica sei lá, uma dica boa aí. Eu acredito que sim. Eu vou falar assim, ó, que se for R$30, se algum contador assistir, você vai tomar um esporro fudido, porque R$30 para o contador. O problema é deles. Eu não sou contador, eu não ganho dinheiro fazendo isso. Eu tô dando uma dica para quem quer fazer. O mercado tá aí para todo mundo. O pessoal que começa, é o que eu falo, pessoal, o estudante de contabilidade, ele vai ter um básico lá na escola.
na faculdade, no caso. Eu mesmo, na época, teve um professor nosso, não tinha na grade. Então, tipo assim, ó, você forma contador, você não sabe fazer imposto de renda pela faculdade, tá? Eles abordam muito superficialmente imposto de renda. Ou seja, nem a faculdade se importa em ensinar o Por isso que contador. tem um monte de curso online hoje Exato. ensinando isso. Aí teve um professor nosso que ele se prontificou a fazer um curso extra. Aí tinha aquelas atividades complementares de final de semana. Uma galera foi. Eu já sabia fazer, eu tinha aprendido na raça. E aí pensa, você acaba de aprender a fazer imposto de renda. Você não tem segurança. Todo trabalho novo, ninguém tem segurança. Sim. Você precisa fazer. Eu desconheço o cara inexperiente que consiga cobrar caro em qualquer mercado. Ele não tem autoridade para isso, não tem referência, não tem histórico, nada, né? Então, para mim, assim, é muito racional isso. As minhas primeiras declarações foram para parentes e amigos de graça. Você aprender a fazer. Eu ainda falava assim, ó, a chance de eu fazer cagada é grande. Pô, mas eu era amigo, tá? A gente tinha uma proximidade ali, então eu peguei umas para fazer. Aí aprendi assim. Coincidentemente ou não, eu não errei nessas declarações. Já passou 5 anos, não fomos autuados. Então, tá tudo bem. Mas não vejo outra forma para aprender, tem que praticar. Tem que fazer. Jogo é jogo, treino é treino, gente. E aí é isso que você falou. O estudante de contabilidade, normalmente o estudante está quebrado. Precisa de uma renda extra? Meu, Não, em uma semana você vai aprender a fazer muita declaração. Muita declaração. Então, é o que eu falei, sei lá, tô falando R$30 aqui também porque eu joguei um valor aleatório, né? Não, mas A média que cobra por aí é R$100, R$150, se não me engano, então, né? é isso que eu tô falando, assim, depende A muito. média, Nos grupos de contabilidade, que é o mundinho da Barbie ali, e 30, 40 se manifesta, não, tem que cobrar 100, 150, 210. Mas aí tem outras pessoas que falam, cara, se eu cobrar 100 aqui no meu bairro, na minha cidade, Ninguém faz. Ninguém faz. Lógico, a Eu cobro realidade 50, é diferente. cada região. Cobrar lá na divisa da Bahia com Minas Gerais, meu, não tem nada, é mato. Às vezes a pessoa não tem, a maioria das pessoas não tem um poder aquisitivo, mas às vezes tem uma renda que precisa declarar. Ou às vezes precisa declarar por algum outro motivo. Sim. E aí você entra nesses pormenores. E aí, pro estudante de contabilidade, eu acho que é uma fonte de renda bem interessante. Pra vocês terem uma ideia, esse ano está esperando 39 milhões de declarações. É declaração com força. E aumentou esse número. E todo ano aumenta, porque a tabela não atualiza. Meu, tem espaço para uma galera aqui. Um pouco mais de 20% da população brasileira. Eu gostaria um pouco mais, não, um pouco menos, né? Seria muito interessante se fosse 50, 100 milhões de pessoas declarando, que a gente seria o primeiro mundo. Mas é uma galera declarando, e para os estudantes aí é uma fonte de renda extra. Aprender mesmo na raça. Sim, e é o que eu falei, pô, você pegar ali em 1, 2 semanas, meia dúzia de declaração, 10 declarações pra fazer, você já aprendeu pra caramba, já justifica você cobrar a próxima faixa da outra semana um pouco mais caro. E outra, e você vai aprender, porque assim, a pessoa cobra 30, ela não tem ideia do quanto tempo ela vai gastar, ela não faz ideia. Aí ela vai e faz a primeira. E varia muito de pessoa para pessoa também que está ainda entregando, porque às vezes o cara tem só aquele CNPJ que faz a distribuição de lucro pro labore. A outro tem casa, ação, carro, não sei o que, já começa a ficar um volume maior de coisas para preencher. Né? Exato. E aí o cara vai aprendendo isso na raça. Ele cobra 30, o cara chega lá. O cara às vezes não tem várias fontes de renda, mas ele tem conta em todos os bancos digitais. Aí você não tem. Aí você sai ali, você tem que formar o saldo dos bancos, tem que olhar todos os saldos. E às vezes você vai olhar, você não tá nem obrigado a declarar, mas você tem que olhar todos. Aí você perde ali 1, 2 horas vendo papelado e conferindo. Você perde mais tempo organizando a documentação do que preenchendo. Mas só, 30 conto tá muito pouco para 2, 3 horas de serviço. Ou se um tiquinho mais. E aí o cara vai ajustando o preço dele. Faz os lotes. Os lotes são uma boa. Isso aqui foi pergunta 6. Como declarar imposto de renda sobre ações? Ação é sempre divertido, né? Isso é interessante que mudou a regra. Até o ano passado, se você tivesse brincado na bolsa, você tinha que declarar. Comprou uma açãozinha, já pau. Já pau. E o pessoal está crescendo, não é o ideal ainda, mas está crescendo o número de pessoas que buscam essa informação. Tem muito influenciador hoje, tá? É muito interessante isso é importante. Só que tinha o cara lá que comprava 2, 3 ações, 300, 400 conto, ele passava a ser obrigado por isso, e normalmente ele não se atentava a isso, e ele pode ser autuado por isso e pagar uma multa de R$165. Então, mudou essa regra. Hoje é para quem vende ação acima de R$40 mil e quem tem lucro acima de R$20 mil no mês. Agora vamos falar de preencher a declaração mesmo ali com... Então, só para entender, como se... se você fez venda com lucro de R$20 mil no mês. Então vamos supor, como que você declara a ação? Você vai lá no... A ação também é um bem? Tá, mas peraí, só para entender.
Eu posso movimentar em um mês e ter lucro de 20 mil e eu sou obrigado a declarar. Se eu movimentei durante os 12 meses, não tive nenhum mês lucro de 20 mil, mas ao todo ano, os 12 meses, eu tive um lucro de 40 mil, eu também sou obrigado a declarar. Não lucro. Se você movimentou acima de 40 mil, você é obrigado. Tanto compra quanto venda. Isso, aí é a operação. Porque você tem que informar quais as movimentações Se eu comprei 20, vendi 20, já deu os 40, já deu os é isso? 40. Tá, ok. Movimentação. E aí você empatou, você não teve lucro. Ah, comprei 10 e vendi por 30. Ó, mundo da barba, aí consegui ganhar uma grana aí. Já deu Pode 20 acontecer, mil pode por mês. acontecer. Pode fazer essas picado, mas aí é apurado por mês o lucro. Eu acho que ainda vão mudar isso, porque... Eu não tenho certeza. Essa questão dos 20 mil por mês, ela tinha sido meio que alterada no ano passado, que era 60 mil num trimestre. É isso. Né? Mas porque assim, por exemplo, no mês você teve vendeu com lucro de 30 mil, mas no mês seguinte você teve um prejuízo de 20. Aí você faz compensando. E aí dentro do trimestre você pode fazer esse ajuste, não é isso? Isso, mas aí eu acho que você faria essa compensação. Você não declarava mês a mês? Acho que você declarava mês a mês. Não, eu não. Não, porque eu só faço compra. Não faço venda. É que você tá nessa fase ainda, né? Eu só vendo o que dá prejuízo, mano. Você não tá metendo louco. Deixa eu ver aqui uma informação para ver se eu não... Ah, não. Ó. Apenas quem vendeu acima de 40 mil ou teve algum ganho. Então, se comprou 20 e vendeu 20, não paga, não declara. Ah, ok. Só quem vendeu acima de 40. Vender acima de 40 mil, então também é obrigado a declarar sobre ações. Sobre ações. Aí a ação te obrigou, independente dos outros fatores. Tá, mas aí vamos estritamente na pergunta, né, se era cabível responder, se também não for algo muito complexo. Como declarar imposto de renda sobre as ações? De novo, é o problema do imposto de renda, é a documentação. Ele é um processo chato. Então, se você é um investidor organizado, você já está separando lá tudo que você comprou, tudo que você vendeu, você tem que ter uma pastinha lá no seu computador, compras de ações, vendas, e aí você vai ter o informe dos bancos, você separa nos bancos, nas corretoras que você tem. Se tiver mais de uma corretora, são mais de um informe. Aí, o primeiro passo é você pegar o informe da corretora, você saber o que você movimentou efetivamente. Tendo essa informação, vai para o programa do imposto de renda, entra lá na ficha de bens e direitos, que é onde você informa os bens e os direitos. Aí é bem auto-explicativo. E ali você vai colocar todos os dados da sua ação. Tem um código específico. É o ticker dela. E aí você coloca ali quanto você comprou, quanto você pagou, se teve movimentação ou não. E o quanto você pagou, na verdade, seria o preço médio do período que você comprou. Isso. Então, a partir de 1º de janeiro até dia 31 de dezembro, na verdade, não porque a bolsa não opera nesse dia, mas enfim, dentro do você ano. comprou várias vezes, você tem que pegar aquele montante, todo o valor que você gastou comprando aquilo, incluindo a taxa, o que você pode fazer... dividir pelo número de ações para ter o preço médio daquele ano. Você pode fazer dessa forma, ou você pode fazer por operação. Eu não sei quantas linhas tem lá no corpo do bens e direitos. Se movimentou muito, não cabe. Se você movimentou muito, não cabe, mas você pode fazer a média mensal e colocar o total por mês, você pode colocar por operação mesmo. Ah, fiz poucas. Aí você detalha, data, total de ação, total pago. E o que importa, que é uma coisa, isso eu realmente não sei, né? Não é nem uma pergunta que veio aí, mas o que importa é o que eu movimentei dentro daquele ano. Se eu, por exemplo, tenho lá Petrobras, 30 de dezembro de 2021, aí durante o ano de 2022 eu comprei mais Petrobras. Isso. O que eu vou ter que informar neste ano é o que eu movimentei dentro de 2022. Então, é o mesmo sistema. Não. Por quê? O que vai acontecer? A tua declaração de 21, ela fechou o ano lá com bens, vamos pôr, com 100 ações da Petrobras valendo R$1.000. Em 22, você tem lá o total que vale aquele bem no final do ano anterior e o total que vale aquele bem no ano atual. Então ali, vamos supor, então você fechou o ano de 21, você tinha 100 e o valor total daquele bem era R$1.000. Tá. 22, vamos supor que você vai lá e coloca a média do total que você investiu, agregou o valor. Então você tinha lá, total em dezembro de 21, R$1.000. Total em dezembro de 22, R$2.000. Que pode ser uma valorização dessas que já tinha, porque você mais aquisição. Isso. Por quê? Isso mostra a evolução do seu patrimônio para quem vai avaliar. Para que serve o imposto de renda além da fiscalização da receita? Serve como um comprovante de renda e um comprovante do teu perfil. Patrimônio. Patrimônio como um todo. Então, vou num banco novo, eu preciso fazer quero captar um empréstimo. Uma carteirada, né?
Você vai mandar pro cara e falar assim, ó, tá aqui, ó, eu sou Felipe, eu tenho empresa, eu invisto. Aí o cara fala, pô, o cara ele é constante. Isso dá credibilidade. Ele tinha 1.000, ele tá crescendo o investimento, não vendeu, o patrimônio dele tá aumentando. É a mesma coisa quando a turma fala assim, por isso que eu falo a questão do bem. Comprei uma moto, comprei um carro, não sou obrigado a declarar pelo valor, mas declara. Porque o cara vai vendo, olha, ele comprou um carro, comprou uma moto, aí trocou de carro, saiu, entrou um carro maior, o banco tá olhando que você tá evoluindo. Isso vai te abrir crédito. Gera crédito. Vai te abrir credibilidade junto ao banco. Se você pegar um gerente que avalia, ele ainda vai ser em consideração. Entendi. Em contrapartida, também te queima. Tinha 1.000, zerei todas as minhas carteiras de investimento nesse ano. Pô, o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu na vida desse cara pra ele ter sacado tudo. Tudo tem bônus e ônus, né? Sim. Depende do que acontece. Mas não é complicado, propriamente. Você tem que ir lá informando. Tive lucro, aí você vai na ficha de rendimentos. Então, vamos voltar nesse caso aí, tá? Tem o 1.000 Petro lá em 2021. Esses 1.000, vamos supor que passou a valer 1.100 no final de 22, e eu comprei mais 100 unidades, que agregou mais, sei lá, 1.500. Então, o total seria de 2.600. A valorização dela, aí vai variar de ação para ação, mas a valorização dela vai vir no informe já com a retenção do imposto. Então, a valorização, dependendo como for o tipo de ação, aí tem que avaliar cada um, você vai lançar isso lá como rendimento. A avaliação dela é um rendimento. É um rendimento. Mesmo que você não tenha vendido. Mesmo que você não tenha sacado ainda. Tem que ver o tipo de investimento que é, se ele já tem o imposto retido. Então, às vezes, quando cai o rendimento lá, ele já cai que toda ação valorizou. Mas aí você está falando da distribuição de lucros ou do valor da ação? Da distribuição de lucros. Se for uma ação que dá distribuição de lucros. Sim. E aí a distribuição de lucros, ela normalmente já retém. Já retém, né? Então, você vai sempre observar a melhor... O fundo imobiliário também retém. O melhor ponto para você avaliar é pegar o informe lá da corretora e ela vai estar discriminando certinho. Se ela não teve retenção ali, beleza, eu só vou ter o lucro ou a renda quando eu vender. Aí eu vou informar nesse momento, senão eu vou informando só dentro da declaração ali a valorização dela ao longo do prazo. É um pouquinho complexo, né? É chato. É simples para quem sabe, né? Mas principalmente para quem tem ações, eu recomendo que se faça isso com alguém que sabe fazer imposto de renda, porque se preencher alguma coisa errada ali, vai dar uma dorzinha de cabeça. É que assim, eu costumo dizer o seguinte, que a declaração de imposto de renda ela não é difícil, ela é trabalhosa. É o que eu falo, tudo é fácil para quem sabe. Não, mas assim, ela não é difícil, porque você pegar uma pessoa que, por exemplo, é mais difícil, na minha opinião, a pessoa aprender a investir na bolsa e operar uma bolsa e entender todos os conceitos que tem ali. A pessoa que entendeu isso entende imposto de renda muito fácil. Então, às vezes, para ela sabe mais do que um contador que não tem costume de pegar imposto de renda. Sim, isso pode ser. Com investimentos. E aí entra naquele... O investidor ele vai olhar, é que o investidor ele faz muito mais esse cálculo, né? De analisar friamente. O cara me cobra R$300 para declarar imposto de renda. Se eu pegar esses 300 e aplicar, ano que vem... Aí vai depender muito do montante do capital que a pessoa tem. Se o cara tem, sei lá, 100 mil, R$300, não vale a dor de cabeça dele ter que pensar com isso. Agora, se o cara está começando e tem 2 mil, os R$300 já faz diferença. Exato. Então, às vezes o cara vai cobrar... Às vezes o cara não. O patrimônio. O contador que faz a declaração com ações, hoje o problema... Não é um problema, mas uma situação do mercado para imposto de renda é complicada porque assim, o cara me chama no WhatsApp. Você é contador? Você faz imposto de renda? Faço. Quanto você cobra? Eu falo, depende. O que você tem? Não, como assim? Eu falo, o que você tem? Como que eu vou te dar um preço? Eu não sei o que você tem. Eu não posso falar R$30, R$100, R$200. Aí eu falo, você investe? Você tem quantas fontes de renda? Não, só tem uma. Aí eu falo, tem aluguel, teve seguro-desemprego, você ficou desempregado, você sacou FGTS. Tudo são coisinhas que eu preciso agregar na declaração. Quantos bens você tem? Recebe pensão. Recebe pensão, se for... tiver essa situação. Então, e aí o cara não quer trocar essa ideia. Ele quer que eu fale para ele R$100. E às vezes eu posso cobrar até menos. Porque às vezes o cara tem uma fonte de renda, não tem carro, não tem casa, não tem nada, tem uma conta no banco. Isso aí, cara, é um formulário. 5 minutos, pau. Entendeu? Então, aí o cara fala assim, eu invisto. E às vezes o cara tá com 2 contas, ele já gosta de falar que ele é investidor. Eu falo assim, não, sou investidor. Aí fala, beleza, quem então vai fazer a sua? Aí não, mas o cara. Então, mas é que eu só tenho tanto investido, eu só aplico em uma corretora, eu só comprei. Legal. Então já mudou um pouco a conversa. É uma consulta, né, cara? Uma consulta. Vamos conversar, não é X para todo mundo. Sim. Não dá, né? Não dá. É diferente. O trabalho é diferente. Eu tenho ação e aí é onde
os bons pagam pelos maus, né? O cara fala assim, tem ação, eu invisto em 2 corretoras, tal. Aí você fala, beleza, então X, tá, R$300 pra fazer, R$200. Aí o cara não te manda documentação, ele não tem informe de rendimento, tudo que você vai preencher, você manda uma listagem de documentação, ele te manda muito picado, demora. Aí você fala, pô, investidor tudo bagunçado. Aí você sobe o preço para cobrar do investidor. E aí eu vou dar uma dica, né, que facilita muito a vida do contador e a do investidor. Existem plataformas que unificam essa informação e já entregam um relatório pronto para o contador poder, ou você próprio, entrar esse com é essa o ponto, informação. é isso que eu falei. Então, tipo assim, o cara que Se alguma quiser nos patrocinar também, vamos aí. Exato. Tipo, você que já investe mais, você já tem essa informação. Então, para você é muito fácil fazer o imposto de renda. Porque você vai, pô, já gasto, sei lá, 1 hora ali, vou estudando ao longo do ano, fiz uma operação tal, já dá um Google, já põe uns videozinhos lá, já pega essa plataforma. E vale muito a pena, porque, aí o risco de você fazer alguma coisa errada é muito pequeno. Sim. Você pode errar alguma coisa, mas provavelmente não ali, a não ser que você preencheu algum lugar no campo errado. Mas o relatório traz prática. Facilita a vida demais. Facilita muito. Mas não é todo mundo que... Essas plataformas que montam faz esses compilados, elas são gratuitas? Não, nenhuma delas. Nenhuma delas. Todas elas têm um custo. Quanto que é o custo? Mais ou menos? Mais ou menos uns R$300 por ano. Mas assim, ela não é só para declaração do imposto de renda ela gerencia anual. tudo. Ela traz vários relatórios, inclusive ela faz a apuração mensal, caso você faça movimentações mensais, que não é o meu caso, né? Então, para quem faz compra, venda, day trade, ela faz essa apuração mensal para não te dar essa dor de cabeça. Então, aí de novo entra naquele critério do perfil do cara. Do perfil do cara, exatamente. Tem só 2.000, compensa? Eu já vi vários educadores... Pode compensar, se o cara faz day trade, compensa. Sim, mas eu vi vários educadores já oferecendo planilhas para controlar. Então, tipo, já tem a planilha ali com a forma, você coloca a taxa. Eu fazia com planilha, cara, mas você começa a crescer muito o número de coisas. Então, é isso que eu falei assim. Então, tipo, o cara que tá começando, talvez não seja viável R$300 por ano. Sim. Mas, pô, já tem um rendimento, já separa esse custo. Exatamente. E às vezes até já encaixa também como fazer o imposto de renda aí. Já opera tudo. Bom, vamos lá. Pergunta 7. Sou obrigado a declarar no IR o valor que eu tinha na minha conta corrente? Isso é legal. Tem uma galera que saca tudo. Zera a conta no final do ano. E depois deposita dia 1º. Mas, gente, vocês... Eu tenho uns amigos que são mais velhos. Eles falam assim, não, todo mundo fazia isso. Por quê? Eu falei, não faço ideia. Eu não vou estudar como que era o imposto de renda lá atrás. Não... Mas eu nunca ouvi que o governo fiscaliza e o saldo da conta é aquela história do patrimônio. Se você faz o imposto de renda e você fecha o ano com um saldo de R$1.000, 21 e 22 você fecha com um saldo de R$30.000 e ao longo do ano, vendi um carro, comprei não sei o que, fiz uma operação aqui e ali, o governo vai olhar a tua história e vai falar assim, legal, é coerente ele ter esses 30 mil. Agora, você zera a conta e no dia 1º você deposita, o governo vai falar, o que foi esse depósito que você fez? Aí você tem que, tipo, saquei R$30.000, depositei no dia 1º. Não mudou nada. Não mudou nada, mas aí você chama mais atenção. O governo fala, como que brotou 30 mil na primeira semana de janeiro? O que é isso? Não, é o saldo que eu saquei. Tá. Até porque, gente, tem dinheiro em espécie, você declara no imposto de renda. Caixa, tá no cofre. Tá no cofre. Então, voltando pros primórdios, você só é obrigado a declarar se o saldo da conta for superior a R$140. 140? Então, tipo, se você tem lá uma conta zerada, você não é obrigado a declarar. Eu preencho, 0. Eu também preencho. Eu preencho. Quer dizer, eu não, meu contador. Preenche 50 contos, R$30, eu coloco, não tem nada, o cara. Eu falo, o banco já mandou. E se tem uma coisa que se você quer esconder do governo, não põe dinheiro no banco. Não, se você quer esconder dinheiro do governo, não movimente transações eletrônicas. Exato. Hoje é tudo rastreado. Tudo rastreado. É um blockchain gigantesco. Então, assim, eu falo, gente, vocês têm que decidir o que vocês querem. Vocês querem trabalhar a margem da lei, trabalha direito a margem da lei também, né? Não, eu quero sonegar imposto, mas eu quero movimentar todo o meu dinheiro na conta. Na caixa, no Banco do Brasil. Pô, nos estatal ainda. No banco público. Então, mas assim, não. Se você tiver saldo, se for abaixo de 140, você não é obrigado. Eu recomendo. Não vai matar o contador que está preenchendo, você também não vai morrer. Tá com o papel na mão na hora ali. Sim. E ele não vai te cobrar mais por conta E ele não vai de te uma cobrar mais porque você tem R$100 na sua conta. E nem se você tiver R$100.000, desde que tenha lastro,
Esse é o menor dos seus problemas. Exatamente. Curiosidade, o pessoal usa muito o dinheiro em espécie para lavar dinheiro. Então o cara pega lá, para lavar dinheiro não, para deixar um saldo. Normalmente a pessoa que faz coisa errada, o que ela faz? Ela coloca lá um dinheiro em espécie que não existe. Ela só coloca porque ela sabe que ela vai ganhar um dinheiro ilegal que ela vai aplicar em alguma coisa. Ela vai comprar um carro, vai fazer alguma coisa, aí ela fala, um bom dinheiro em espécie aqui que depois eu vou fechando essa conta ali, que eu compro um bem aqui, compro isso aqui. E aí eu vou acumulando ano a ano. É o famoso caixa 2. O famoso caixa 2. Eu vou acumulando ano a ano um dinheiro em espécie fictício e de repente brota um bem de, sei lá, 50 mil reais, também não faz sentido botar um bem de 1 milhão. E eu justifico que eu tinha dinheiro em espécie e vem se acumulando no imposto de renda. Pra mim não faz o menor sentido. Ainda mais pro cara que trabalha certo. Mas eles usam essas estratégias. O ano passado eu vi 2 matérias sobre fiscalização da Receita Federal. Um pangaré declarou que tinha 1 milhão de dinheiro em espécie e o outro declarou que tinha 500 mil de dinheiro em espécie. Foram as 2 matérias que me chamou mais atenção, que eu rachei o bico. Aí a Polícia Federal foi lá na casa da pessoa. Cadê? Vocês acham que 1 milhão cabe? Porra, velho. Aí a Receita foi, porque aí chamou mais atenção. E era um pessoal que aí descobriram que era uma quadrilha e tal. Você, nem de bandido, é burro. Aí dá problema. Não, cara, não dá certo, velho. É mais barato, garanto pra vocês. Não, até porque é o seguinte, né? Sei lá, tô pensando aqui. O cara declara lá que ele tem, que seja, 100 mil reais em espécie guardado. E ele comprou um carro de 100 mil. Só que esse dinheiro já tinha na conta dele. E ele pagou às vezes da conta, não foi nem dinheiro em espécie. Então ele continua tendo aquele 100 mil guardado, que não tem, na verdade. Que nunca existiu. Então é uma maluquice. Outra jogada que esse dia eu vi num grupo lá. E o dinheiro legal dele foi embora injustificado. O outro que não existe continua ali. Continua ali. Mas eu vou te falar, isso aí é um problema que normalmente isso acontece com alguns empresários. Por quê? O cara tem a contabilidade toda cagada. Não manda documentação, não organiza a casa. O contador, ele vai fazendo a contabilidade com o documento que ele tem. E aí isso é o lado ruim de alguns colegas. Eles vão fazendo com o que tem. E eles olham para o balanço. A minha opinião de um contador, sim, é olhar para o patrimônio, para a empresa do cara e orientar o cara. Ó, isso aqui tá errado, isso aqui você tem risco, você pode ser multado, isso aqui tá ficando ruim. O cara escolhe o que ele quer fazer, mas a orientação foi dada. Você tem que dar, você tem que lembrar. E em determinado momento você não assume mais o risco. Você fala assim, ó, cara, sinto muito, eu não vou ficar segurando essa bucha. Qual que era o caso lá que brotou num grupo? Tem uma declaração que se movimenta dinheiro em espécie CNPJ, você tem que declarar para a Receita agora, acima de 30 mil reais. Aí ela pegou a dúvida dela, ó, eu preciso dar vazão para um lucro que não existe na empresa dos meus clientes, que está no caixa da empresa. Que é o caixa que não existe. Que é um caixa que não existe. Por quê? Ele declarou o faturamento, não veio nota de despesas, criou um lucro fictício, porque o cara é desorganizado. Aí ela falou assim, agora eu preciso dar vazão, eu preciso distribuir esse lucro. Eu falei, você vai assinar esse balanço? Porque você, de certa forma, é corresponsável. Quando a Receita te pegar um caso, ela não vai querer saber se quem organizou o esquema da lavagem de dinheiro. Ela vai falar que parece lavagem de dinheiro. Você assinou o balanço da lavagem de dinheiro, você vai junto. Você assume esse risco? Porra. E o honorário, às vezes o cara paga uma mixaria, você tá assumindo risco por 500 conto por mês, colocando o teu nome lá. E aí a menina querendo falar, não, qual que é essa declaração que tem que fazer? Precisa informar no imposto de renda? Eu falei, precisa. Porque agora você criou um problema. Você está falando que você distribuiu 30 mil por mês pro cara de lucro, que não existe. Ele não deu vazão nisso, na conta. Que inclusive pode caracterizar pro Labore e ser passível de pagar imposto ainda, né? Sim. Todos os encargos, não só imposto. Isso, INSS, imposto de renda. Eu falei, agora você vai pôr lá na declaração de imposto de renda dele que ele tem 100 mil reais em espécie, 200 mil reais em espécie, que ele tirou ao longo do ano. É o seu que tá na reta, né? É o seu que tá na reta. Aí depois você vai ter que se explicar junto. Tem mais alguma coisa aí, Filipão? Temos. Sobre a mudança da faixa do imposto de renda que correu este ano, como fica? Isso aí é legal também. Acho muito divertido como o pessoal faz terrorismo. Seguinte, reajustou o salário mínimo, né? Esse é um problema, porque a tabela do imposto de renda não atualiza desde 2015. O imposto de renda, ele é uma tabela progressiva. Quanto mais você ganha, mais imposto você paga. Se você ganha, essa é a lei atual, tá? Se você ganha até R$ 1.903,98, você não paga imposto de renda por mês. Se você ganha de R$ 1.903,99 até R$ 2.826, você começa a pagar 7,5%. E vai escalando. Depois vai para a segunda faixa 15%, 22,5%,
e acima de 4.664 você paga 27,5% de imposto de renda, que não é 27,5% efetivamente. Eu acho isso uma tremenda burrice, porque o brasileiro, não é brasileiro, ninguém vai fazer a conta aqui, porque você faz a conta do cara que ganha 4 mil, ele não paga 27,5%. Tem uma dedução aqui, uma dedução ali, no fim da fritada o cara vai pagar aqui às vezes 20%, 19%. Não que isso seja pouco, mas é menos que 27,5%, chama menos atenção. Então o cara olha, pô, paga 27,5% de imposto de renda? Não paga. E o cara que paga 7,5%, também não paga 7,5%, paga um pouquinho menos. E até, né, não sei se você vai falar sobre isso, mas eu particularmente, até comentei com você, eu não sabia disso até pouco tempo atrás. Sim. Mas são as faixas. Então, pô, a primeira faixa ali, você vai pagar 7,5%, que é até 1.913. Só que assim, você ganha 5 mil, os primeiros 1.913 você paga esse 7,5%. Isso. É isso? Aí a segunda faixa passou, então, 1.913 você pagou 7,5%, a próxima faixa 1.914 até 2.826. Então, depois dos 1.913, 2.826, nesse valor você vai pagar 15%. Os 15%. Desculpa, na verdade é 1.903 até 2... É 3, tá, falei 3. 1.903 até 2.826, aí você paga 7,5%. Então a primeira faixa é isenta. Primeira faixa é isenta. Então, os primeiros 1.913 você não paga nada. Isso, é isso? Isso. Aí a partir de 1913 até 2 e alguma coisa, 2.826. 2.826, você paga 7,5%. Então, isso. Nesse primeiro 1903, você não está pagando nada de imposto. Dos 1904 até os 2.826, né? Então para quem ganha 5 mil, esses 2.826 você vai pagar 7,5%. Aí a próxima faixa você vai pagar 15%. Isso. Então, para quem ganha os 5 mil reais, até chegar lá, sobrou uma margem pequena para, nesse pequeno valor, relativamente pequeno, né? É 4.664. Aí você vai pagar os 27,5 em cima desse valor, não é isso? Dessa sobrinha. Às vezes então, você vai pagar 27,5 em cima de 300, 500 reais. Então não é dos 5 mil que você vai pagar 27,5 em cima dos 5 mil. Né? Cada faixa vai descontando, abate aquele valor, a próxima faixa vai pagar aquele percentual, a próxima o outro percentual, e aí sobra um pouco. Então não é os 27,5 efetivamente, até por conta disso, né? Mas além disso tem as deduções, você paga lá alguma coisa de saúde, educação, tem as isenções ali que você pode incluir para abater, né? É que essa faixa de cálculo que vai escalando é para retenção mensal. Então, nessa faixa, por exemplo, não entra convênio médico. Sim. Porque o convênio médico vai entrar no final do ano, né? Mas entra, por exemplo, se você tem um filho, você coloca ele é menor de idade, ele é como seu dependente, ele já entra automático, o RH da tua empresa vai fazer descontando. E o INSS mudou recentemente, mudou em 2019, 2020, passou a ser assim também o INSS, tá? Antes o INSS era tipo, é 11% de tanto a tanto. Agora não, agora tipo, se você, a primeira faixa, R$1.000, você vai pagar 7,5% de INSS. Aí a diferença você vai pagar 8%, a diferença você vai pagar 11%. Entendi. Então, pra você ter Eu não sabia disso, não. O INSS mudou assim, recentemente no governo anterior. Então, por exemplo, tem até uma calculadora, tá, pessoal? Quem quiser pegar aí no site da Receita Federal. Vamos disponibilizar o link aqui na descrição. Receita.fazenda.gov.br, simulador de imposto de renda mensal. Então, um salário de R$5.000, hoje, o cara paga R$526,19 de INSS. Isso já é dedutível, já é uma dedução. Então, vamos supor, ele não tem filho, não tem nada. Por mês, o cara que ganha 5 mil vai pagar R$370 de imposto de renda retido na fonte. Você vai descontar no líquido na lata. A alíquota efetiva dele, quando você olha 5 mil, você fala, pô, esse cara paga 27,5, certo? A alíquota efetiva dele é de 7,4, não é 27,5. Então o governo, até nisso o governo é ignorante, porque se ele falasse pro cara, não, você vai pagar 7% por mês, 8% por mês de retenção para quem ganha 5, o cara ia falar, beleza. Não ia encher tanto sabe, mas quando ele olha a tabela e fala, pô, eu pago 27,5, assusta e irrita. Assusta à toa. E irrita mais do que... O Brasil irrita de qualquer jeito, mas... Esse aqui, por exemplo... Revoltante. Ele é revoltante, mas... Nessa simulação, um salário de R$5.000, ele não paga nada na faixa de 27,5. Ele vai pagar até a última faixa, a quarta faixa, que é de 22,5. 22,5. E o total vai dar 370, que dá 7,4. Então até nisso é uma tremenda... É a falta de informação mesmo, né? Infelizmente nós não temos essa educação financeira, né, para poder avaliar esse tipo de coisa. E aí geram-se essas notícias falsas, né, as famosas fake news,
que se baseiam em uma informação verdadeira, mas deturpada. E assim, eu sinceramente acho que o pessoal só não parou para fazer conta. Sim. Porque o salário mínimo foi para 1.302. Salário mínimo 2023. Oxe, tem alguém falando de 1.380? Isso aqui é novo para mim, tá? 1.320 está 1.302. Dois salários mínimos, exatamente 2.604. Com um salário de 2.604, você vai ter um INSS de 215,81. Nesse simulador da Receita, por exemplo, 2.604. Inclusive é o mais confiável. Você não tem muito como discutir com esse cara, né? A Receita não ia criar um negócio para calcular errado o imposto. Bom, não duvido. Não, eles vão calcular certo porque eles querem receber certo. 2.604, 215,81. Esse aqui tá fazendo maluquice aqui. Aqui tá falando que nesses 204 ele vai pagar aqui R$36 de imposto. O ano passado, quem ganhava 2 salários mínimos já pagava imposto de renda. Ele pagava por mês R$24. Esse ano, quem vai ganhar 2 vai pagar R$30. Então o cara já pagava, vai continuar pagando imposto de renda porque ganha 2 salários mínimos. Que eles falavam um salário mínimo e meio, não era? 1,5. 1,5, né? A discussão foi quem passasse a ganhar quem ganhasse um salário mínimo e meio, com reajuste do salário mínimo já ia pagar imposto de renda. Aí 65 mais 1.302, 953, já fica fora. Criou toda uma discussão. Só que assim, essa discussão foi útil. Porque pressionou o governo. Né? Pressionou o cara e o pessoal já mudou a regra e já vai isentar para quem ganha assim, seco, quem ganha 2 salários mínimos não vai pagar. Então, mas aí eu vou fazer uma pergunta. Né? Para quem declarar este ano já vale ou não? Não. Como funciona isso? A declaração desse ano é referente ao ano passado. Então, as regras que valiam para o ano passado é o que vai ser pela declaração referente ao ano passado. Exato. Por que mudou isso? Com o aumento do salário mínimo, qual era o impacto? Era no salário mensal do trabalhador. Até porque o reajuste passou agora, né? Janeiro de 23. Então assim... Só para declaração em 2024. Isso. Então a bagunça ficou muito assim, tipo, não, você vai passar a ganhar tanto. Você começar a pagar imposto de renda. Quem ganhava 2 salários mínimos já pagava, subiu um pouquinho, mas isso subiu para todo mundo. E quem ganhava 1,5 não pagava porque o INSS deduz, fica fora da faixa ali. Se o cara tiver um filho, mais uma dedução, se tiver 2 filhos, mais dedução, enfim. Para quem tá nessa faixa, normalmente é o pessoal classe, nem sei que classe que fica isso, classe D, salário mínimo 2, tem uma escala do IBGE, não faço ideia. Então, só que toda essa pressão social teve um impacto, mudou a lei, vai publicar agora, vai aumentar o salário para 1.320 e vai isentar 2.640. Então, só para a gente condensar esse assunto aqui. Essa alteração que teve no salário mínimo e da faixa de declaração de isenção, na verdade, né, do imposto de renda, ela é válida para, a partir deste ano, então o seu salário mensal, né, deste ano vai ser impactado. Isso, não vai reter. E só vai também gerar impacto na declaração referente a este ano que vai ser feita em 2024. Isso. Sempre bom lembrar isso. O que aconteceu em 2022, nada muda, é a regra que já estava valendo, até porque o salário mínimo não era o que está hoje e também não tinha essa alteração da regra de isenção. Né? Isso. Agora, se o governo for, não duvido, mais ousado e querer aumentar a faixa de isenção referente a 23, ou referente ao ano de 22, por exemplo, pegar... O que ele está fazendo mudar a regra para a declaração que a gente vai fazer agora. Aí beleza, vai ficar melhor pro pessoal. Não vai fazer isso. Mas eu acho muito difícil. Porque aí eles arrecadam menos também. Exato. Esse é o ponto, assim. Tipo, tem coisa que para um país pobre que já tá com as contas tudo estouradas, qualquer mudança é muito delicada. Por exemplo, esse levantamento, só essa isenção, para vocês terem uma ideia, vai isentar, eu falei que esse ano vão ser 39 milhões de declaração. Só essa regra vai tirar 13 milhões de obrigados a declarar. Então uma galera pobre aqui vai falar, pô, não tô mais pagando imposto, não sou mais obrigado a pagar contador. Então, tipo, o movimento é uma grana. Um terço a menos, cara. 13 milhões. Um terço. Você tá falando de 39, que é o que declara, 13 é um terço a menos. É bastante, gente. É bastante. Tanto é que quando virou o ano, que começou essa bagunça, essa discussão e tal, do aumento, que a tabela não atualiza desde 2015, como que é o nome do ministro da Economia agora? O Haddad. Isso da Fazenda, não é Economia. Fazenda, né? Mudou. Toda hora que troca, muda. Ele
Ele tinha falado que ele queria isentar dos 5 mil, na verdade, assim, não é dado, esse é o problema, é entender que isso não é dado, porque já deveria estar hoje quem ganha 5 mil reais não deveria pagar imposto de renda. Sim, porque está totalmente defasado. Totalmente defasado. E com um detalhe, né, Cleiton? Essa alteração da isenção e da faixa do imposto de renda, ela só vale para a primeira faixa, o resto nada mudou. O resto mudou só um tiquinho, porque nesse foi o exemplo que você deu. Dentro dos 5 mil, a primeira faixa de isenção era 1.903, vai subir para 2.100 alguma coisa. Mas e o resto? O resto nada mudou. Não mudou, justamente porque eles tiveram cuidado, a inteligência para eles, que foi o seguinte, se eu mudar 2.000, tanto é que eles não deram a isenção para 2.600, eles deram a isenção para 2.112, e aí o cara já não tem que pagar por mês, e o cara que ganha 2.600 na apuração anual tem uma dedução maior no simplificado. Eles identificaram que quem está nessa faixa normalmente usa a declaração simplificada. Eles fizeram uma equação toda para não afetar o pessoal de baixo. Porque eles sabiam que se eles travassem a isenção mensal é de 2.600, ele ia impactar todo mundo. O cara que ganha 5 ia pagar só na metade, menos da metade do salário dele. Mas enfim, imposto de renda é isso aí, essa maluquice. Bom, as perguntas eram essas, mas eu tenho mais uma, que é uma curiosidade minha, que é para que serve o informe de rendimentos? Para que serve o informe de rendimentos? Porque todo mundo recebe lá, né? Eu já recebi, inclusive, de alguns bancos aí, que está disponível. É que assim, o informe de rendimentos informa os rendimentos. Mas o que a gente faz com ele? Então, o que acontece? Lembra que eu falei que a questão dos investimentos? Então, as corretoras, elas são obrigadas a mandar para o banco quanto você ganhou. Os bancos são obrigados a informar, mandar para o governo quanto você ganhou, quanto você movimentou. O banco é a mesma coisa, a empresa é a mesma coisa. Quem não tem não tem nenhum investimento no banco, o que o banco fala? Ele tinha esse saldo e acabou com esse. E aí o informe é só para você ter o saldo oficial que o banco te informou. Mas algumas contas correntes ela tem aqueles rendimentos diários. São conta corrente, sim. Não é um investimento que você fala, não tenho separado aqui. É um CDB da vida, vai. Que o Nubank, aí tem PicPay, todas essas contas aí acabam tendo. Isso. Né? Então, tipo assim, acho que o Nubank estava pagando Selic, um percentual da Selic na conta corrente. Então, se ficasse 30 dias com saldo na conta corrente, picava R$1 ali. Deixei 1.000, 50 centavos. Isso é rendimento. Não é tributado. Mas é declarado. Então, no informe de rendimento da pessoa, vai lá, total de rendimento ao longo do ano. Às vezes dá R$5, R$6. Entendi. E aí, como ele é obrigado a fazer para todo mundo, e às vezes pode dar malha fiscal porque dá divergência. Não porque é algo relevante, significativo, mas é porque se eles colocarem um algoritmo para validar seco, checa se o CPF tal informou igual o que o CNPJ do CPF, que o CNPJ informou para esse CPF. Aí deu diferença, um veio 0, outro veio com R$6. Aí dá malha fiscal porque tá diferente o informe. É para isso que serve. Então, por isso que é uma bosta ter conta em todos os bancos. Ou o contador resolve o problema. Por isso que eu faço uma distinção, no meu caso, eu pergunto, quantas contas você tem? Mas eu não movimento, eu vou ter que olhar o papel. Eu não posso assumir que é 0. Sim. Justamente porque se der um risco, eu vou ter que resolver também. É isso aí, então. É isso, imposto de renda é sempre... tenebroso. Bom, e no começo do vídeo eu falei, né, que gostaria muito de pagar um boleto gordo de imposto de renda, né? Isso, para que todos possam entender, não é que eu fico feliz em pagar um imposto de renda alto ou qualquer imposto alto, mas se eu estou pagando mais, significa que eu também estou ganhando mais. Exato. Né? Então as pessoas às vezes ficam, inclusive em empresários a gente vê isso, né, de não querer mudar do MEI para o simples, do simples para o presumido, né? Cara, isso é muito bom, porque significa que você está crescendo, sua empresa está crescendo, seu faturamento está aumentando, você está tendo mais rendimentos. É ruim ter que pagar o imposto? É ruim, mas você prefere ganhar mais, pagar mais e ganhar mais, ou não pagar mais e também não ganhar mais? Não, né? É aquela história, eu discutia, é que pro cara que é assalariado, tem uma faixa que é muito horrível, que é quando você sai de 2.000 e nananã para 3.000 e pouquinho. Sim. Aí o reajuste... Mas que também tem que tomar aquele cuidado, porque não é em cima daquele todo que você vai pagar aquela faixa de imposto. Mas é que aí, tipo assim, normalmente, desculpa, falei errado, normalmente é na faixa do 1.903. Porque o cara que ganha até 1.903 por mês, ele recebe o salário dele, vem certinho lá no Elite. Tal, INSS que ele já aceitou, porque desde que ele começou a trabalhar ele já tá ali. E ele tá feliz com aquilo, porque acha que vai ser bom. Exato.
Só que quando ele passa a ganhar 2,2 conto, aí vem o descontinho ali do Vale Transporte, imposto de renda. Aí ele ganha, final líquido, ganha um pouco menos. Aí é onde ele rasga, porque ele fala, pô, tô ganhando, aumentou meu salário, tô ganhando menos. Fala, essa primeira faixa é ruim. Eu passei por isso, que eu falo isso porque quando meu salário chegou, fez essa... Um mês eu olhei e falei, quem que é esse RPF que tá me roubando aqui? Não faltei, não fiz nada. É seu maior sócio. Exatamente. O maior sócio de qualquer pessoa e de qualquer empresa é o governo. É o governo. É o que você paga o imposto. E aí é onde sente drasticamente. Um roubo legalizado. A gente vai ficar aqui mais uma hora. Eu discordo um pouco disso. Assim, eu não vejo outra forma. Eu entendo quem pensa. Vamos deixar esse assunto para outro dia. Mas a gente ficaria mais umas 2 horas aqui falando disso. Mas é complexo. Eu tenho uma máxima que assim, eu não acho ruim pagar imposto. Eu acho ruim não ter a contrapartida. Exatamente. Esse é o real problema. Porque se a gente for ver, os países mais desenvolvidos pagam bastante imposto. E aí falando em imposto de renda especificamente, né, que a gente até tocou nesse assunto anteriormente. O imposto de renda, ele afeta a quem tem maior renda. Sim. E o imposto sobre consumo afeta quem tem a menor renda. Esse é o grande erro do Brasil. Esse é o grande erro do Brasil. Aí, voltando a dizer dos Estados Unidos, o imposto de renda lá é alto, né? E lá você tem imposto de renda federal e estadual em alguns casos, né? Só que o imposto sobre consumo é muito baixo, sobre medicamento é muito baixo, né? A alimentação é ridículo o imposto. Então, qualquer um que tenha um salário mínimo consegue viver bem. Viver, né? O cara que tem uma renda alta, ele vai pagar o imposto de renda sobre aquela renda mais alta. E o consumo não vai fazer muita diferença para ele. Sim. Eu gosto de usar o exemplo do iPhone. O iPhone no Brasil é artigo de luxo. É iPhone que chega a 15 mil reais. O cara que ganha um salário mínimo, ele nunca vai ter um iPhone. Não. Nunca vai ter. Nos Estados Unidos, um iPhone top é o quê? $1.000, $1.200. O salário mínimo lá é $2.000. Então, o cara que ganha $2.000, ele pode ir lá... Pode comprar um iPhone. No boletão, nem sei se lá funciona assim, mas no boletão ele pode comprar... sei lá. No cartão de crédito ele compra lá... 5 vezes ele paga. $200 por mês. O que eu penso, eu vou mais no radical, ele pode parcelar em 12 lá e ter o iPhone top. Por isso que lá o iPhone todo mundo tem. Porque você fala, por que eu vou comprar qualquer outra coisa? E ainda mais que eles têm um patriotismo arraigado, então vou comprar um iPhone que é aqui. Em vez de comprar um Samsung que é coreano. Coreano e tal. Então, assim, o cara que ganha $2.000, ele tem um iPhone. Aí eu vou pro videogame. O cara que ganha $2.000, ele tem um PS5. Que na época que lançou o PS5 lá era $500. E aqui? 5 pau. 10 vezes mais. Que a gente não pode fazer a conversão também, né? Não pode fazer a conversão seca. A questão que eu uso é a referência do salário mínimo. O cara que tem salário mínimo, ele compra um PS5 lá, compra uma TV de 42, polegadas, 50 tranquilamente. Um carro decente. Um carro. Tem uma amiga minha que foi pra lá, ela tinha um Uno aqui, trabalhando de babá, ela podia ficar 2 anos lá. No primeiro ano ela pegou um Civic. Não era o top, não era mas era um usado, Civic, coisa que aqui é uma fortuna, né? Coisa que aqui é carro de luxo. Aí eu falei, cara, assim, é outro mundo. Mas são outras discussões e infelizmente a gente não vai mudar ninguém. Não vai mudar o Brasil fazendo isso agora, mas as pessoas têm que ter essa consciência para brigar por isso também. É algo que leva tempo. Eu acho. E depende de quem vai estar lá em cima. Não, depende sim, mas eu acho que quem está lá em cima, quem coloca é quem está aqui embaixo. Exatamente. Então, assim, acho que a pessoa assistindo informação tá se propagando muito mais rápido. Então a pessoa vai começar a olhar isso e vai começar, cair na real. Minimamente se preocupar com esse tipo de assunto. De começar a questionar. Porque, olha, em 8 anos, 8 anos não, mas do último governo para esse, a discussão veio forte dos 5 mil do imposto de renda da atualização de tabela. Esse governo só prometeu atualizar porque era promessa do outro. Então, minimamente, o fato de estar falando mais sobre isso já teve algum impacto na vida do cara que ganha menos. Sim. Porque virou uma competição de populismo, né? De quem promete mais. Então... no fim, ninguém consegue cumprir nada. Não consegue cumprir nada de acordo. Fecha a conta. Então, mas pelo menos é que... Aí vai maquiando de um jeito ou de outro. Vai maquiando, Porque, assim, até pra gente fechar, pra não estender mais o episódio aqui, mas eles estão fazendo essa isenção, mas eles vão tirar de outro lado. Já aumentou o imposto sobre combustível, que vai impactar toda a cadeia, porque o combustível impacta tudo, literalmente tudo. Né? Todo o nosso transporte é feito em base de diesel. Então já impactou diretamente. Tira daqui, mas
bota em outro lugar para você vai pagar. fazer isso, sempre vai Acabou. fazer. É que eu falo assim... E aí, mais uma vez, impacta no consumo, Sim. impacta no mais pobre. E assim, é que aquela história, né? Eu comentei isso com você, o imposto sobre consumo ele é escondido. Então o mais pobre ele não enxerga. Mas ele sofre muito com isso. Mas tipo, ele não enxerga. O imposto de renda ele enxerga no Lerite. O imposto de renda ele pega, olha ali e fala, peraí, eu tô ganhando menos porque eu tô pagando imposto. Ele reclama que tudo tá caro no mercado. Ele vai perceber isso de alguma forma ou de outra. Mas é diferente a percepção. Sim. Mas aí é a falta da educação. A falta da educação. A educação para poder analisar isso. Sim. O cara só vê um número ali e acha que tá tudo bem, mas não tá, né? Mas é difícil. E a gente espera conseguir mudar algumas cabeças aí e que isso continue se propagando para que o povo tenha um pouco mais de voz também, né? Eu acredito que no longo prazo, muitos dizem que eu sou otimista, mas, eu não tenho muita alternativa, eu não vou sair daqui. Então eu tenho que ser otimista. Eu acho que, não é rápido, mas eu acho que aos poucos vai mudando sim. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter ficado até aqui. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, no Instagram como @store.empreenda, no YouTube como Store Talks e nas principais plataformas de podcasts e áudio. Comente, envie para os seus amigos. Espero ter agregado alguma coisa aqui para vocês e até semana que vem tem mais. Até mais, pessoal. Voltamos com os empreendedores semana que vem.